Se você quer passar no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, você não pode estudar pelo material errado. Esse pecado pode custar a sua aprovação no concurso. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque eu sou o professor Carlos André. Eu tenho 23 anos de experiência preparando mais de 100 mil candidatos para concursos públicos em todo o Brasil. Presencialmente, via satélite em franquias e hoje pelo streaming da internet. Eu tenho 36 anos de experiência de carreira no serviço público, na Marinha, na Receita Federal. Fui aprovado em concursos, como você está querendo, para oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, para auditor da Receita Federal, todos eles nas primeiras colocações. Isso faz com que eu seja o preparador para concursos com mais experiência em todo o Brasil e me credencia para vir aqui hoje contar para vocês, compartilhar com vocês como não cometer erros se você quer ser aprovado no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ter estabilidade, boa remuneração e qualidade de vida. O tema de hoje é não usar o material errado. E aí, se você me perguntar qual é o material errado, em primeiro lugar, eu quero saber se você sabe quais são os diferentes tipos de materiais que você pode estudar para concurso público. Bem, vamos começar do que era o modelo tradicional no passado: as aulas presenciais. Eu saio de casa, e eu estudei por aulas presenciais. Eu saía de casa da Praça Sans Penha, pegava o metrô, ia até a Candelária, descia, ia até a academia do concurso público e assistia a aulas lá nos finais de semana, de manhã e de tarde. Dava meia hora, né, para ir no metrô, depois mais meia hora de volta. E aí tinha os intervalos que a gente ia lá, ficava lá comendo uma coxinha, né? Quando tinha aula à tarde, almoçava lá no centro, passava o dia lá para ter essas aulas. Algumas vezes tinha aulas, assim, direito tributário era uma novidade para mim. O professor Irapuan Beltrão dava aula lá, o procurador do município. E olha, eu aproveitava 100% do conteúdo, porque eu era zerado em direito tributário. Mas, por outro lado, eu assistia aulas de matemática financeira com o professor Benjamin César, um mestre do direito administrativo. Mas acontece que eu já tinha uma bagagem muito grande em matemática financeira. Então, muita coisa que ele falava, as primeiras aulas, e fórmula, e resolução, eu ficava lá assistindo, assim, o povo lá quebrando a cabeça, mas eu já sabia aquilo. Eventualmente, em 2 horas de aula, 3 horas de aula às vezes, o professor falava uma sacada lá que eu falava assim, pô, não tinha pensado nisso. E tinha uma certa utilidade isso daí, né? E assim, não era uma aula perdida. De vez em quando tinha umas aulas lá como contabilidade, né? Que eu assistia, o professor não era bom, inclusive era o dono do curso lá. E assim, era meia boca a aula, eu nem gostava muito do professor. E o pior de tudo é que vinha um povo com umas perguntas mongoloide, que aí a aula não andava, eu ficava surtado, queria matar os alunos. Mas em algumas disciplinas, como era o caso de economia, eu tinha aula com a professora Tereza Consentino, e cara, economia é um negócio que não entrava. Ela explicando ajudava bastante, mas estudar sozinho em casa não tinha como. Era meio grego aquilo. Aliás, economia foi uma matéria que eu acertei 7 das 15 no concurso da Receita Federal. Olha o drama como a economia me batia. O que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores? Aulas presenciais. Desfavorável você ter o deslocamento da ida e da volta. Aulas presenciais
coisas favoráveis. Era muito bom estar ali, ver o professor, falava com ele, levantava, perguntava. Isso era bom. Em algumas disciplinas que não dava para estudar sozinho em casa, economia, no meu caso era uma situação, assim, tinha que ir para aula, né? E mesmo assim não entendi. Em casa era grego. Coisa ruim. Tinha uns alunos na velocidade diferente, não era a mesma velocidade que eu. De repente tinha gente lá reclamando que a economia é devagar, mas para mim não estava. E aí, nas aulas presenciais, pontos positivos e negativos. Hoje, se eu fosse fazer aulas presenciais, eu iria assistir só economia. Né? Tributário era maneiro, Irapuã era muito bom, mas dava para me virar sozinho. Matemática financeira, o mestre Benjamin César é maravilhoso, mas esse eu dominava completamente. Né? Contabilidade. Olha, contabilidade era ruim de estudar sozinho, mas também era ruim de estudar lá na escola. Sei lá, eu ia fazer em outro lugar. Né? Então tem isso. Até a seleção do mundo, a seleção da FIFA, a seleção do Brasil de 1970, tem jogadores mais destacados, Pelé, Jairzinho, mas tem outros nem tanto. Fiz essa analogia porque essa é uma forma de você aprender aulas presenciais. Mas hoje a aula presencial é raras exceções em capitais. No Rio de Janeiro, capital tem, mas as pessoas que não estão na capital não vão ter essa opção, às vezes. Videoaula. Então agora, videoaula. A videoaula tem a grande vantagem de não ter o deslocamento. A videoaula tem a grande vantagem de você poder tocar na sua velocidade. Aquele tal do vezes 2 é uma maravilha. Na videoaula, se ela for gravada totalmente, nem tem ninguém perturbando. Mas você também, desvantagem, não tem como perguntar ao professor. A videoaula tem uma desvantagem, que é como você pode ver a qualquer momento, que é uma vantagem, posso ver à noite, posso ver no domingo, posso ver de madrugada, posso ver 2, 3 vezes, mas você também pode não ver. Né? Aquela coisa, vai procrastinando, nem tô afim e tal. Eu conheço muita gente que compra videoaula e não vê. Não vê nem a metade. Por quê? No cursinho presencial eu tenho aquela obrigação de sair de casa, tem que ser aquele dia. E aí já ficava o sábado inteiro. E sem contar que interagia com o pessoal, né? Aquela amizade e tal. Isso é bacana. A videoaula tem uma variante que é a videoaula ao vivo. Tá? Então tem o dia certo, o horário certo para você poder entrar para ver ao vivo. Vantagens. Primeiro que você tem aquela obrigação do dia e da hora de você se comprometer, sem ter que sair de casa. Segundo, né, que você pode intervir. Mas pode aparecer de ter gente fazendo pergunta que você não quer. Tá? Então tem também os prós e os contras. A videoaula ao vivo também pode ficar gravada e você assistir a reprise, ou assistir quando perder, assistir numa maior velocidade, assistir as que você quer e não as que não quer. Então a videoaula ao vivo, ela une vantagens do gravado. A videoaula ao vivo é muito melhor que o gravado, porque ela tem todas as vantagens do gravado e ainda soma algumas vantagens do presencial. Né? Ok. Tenho a aula presencial, tenho a aula, videoaula ao vivo e a videoaula gravada. Temos também o estudo através de livros e apostilas. Agora não tem um professor, não tem uma imagem como eu aqui. Você poderia estar lendo essa minha palestra num e-book. Um e-book sobre videoaulas ou apostilas PDF. Tem vantagens e desvantagens.
O e-book está lá impresso, você às vezes tem mais facilidade de ver, né? Você já coloca os exercícios, tem um macete, né? Agora, eu estou falando do e-book sem a videoaula. Estou falando também que pode ser por livro. Quando eu estudei para a Receita Federal, eu estudei por livros. Não havia apostilas. Aí depois vieram as apostilas impressas, que são materiais compilados de livros, né? Já bota questões, já bota posicionamentos. E aí hoje se fala no PDF, que é a apostila em arquivo digital, que você pode estudar no próprio meio digital, no tablet, no computador, no celular, ou você pode mandar imprimir. Aliás, enquete. Comentário aqui, comentário. Aliás, você já se inscreveu no canal Tudo para a Polícia Civil? Isso é fundamental, hein? Nos siga no Instagram, no Facebook e no YouTube. Escreve aí pra mim. Você utiliza arquivos digitais para ler no tablet, no computador, ou você imprime o digital para poder usar? Você é da época do impresso ou você é da época de usar o tablet, escreve, marca no tablet? Qual é o seu perfil? Conta aí. Eu devo dizer para vocês que, infelizmente, eu sou da antiga. Então, eu gosto de imprimir, tá? Então, vamos lá. Você tá nessa agora. Será que eu estudo por aula presencial, se tiver, videoaula ao vivo, videoaula gravado? Será que eu estudo por apostilas e livros? Será que eu estudo por questões? Também tem essa, né? Estudar por questões. Será que eu estudo por resumos? Será que eu estudo por flashcards? Né? Então é isso que nós estamos falando, de você decidir a escolha do material certo e do material errado. Não importa se o material que você vai usar é da plataforma A, B, C, D, E, não importa, tá? Por quê? Cada plataforma vai ter um layout diferente, um valor de assinatura diferente, os professores A, B ou C diferentes, e cada uma delas vai ser que nem time de futebol na Copa do Mundo. Essa aqui tem essa vantagem, essa tem essa vantagem, essa tem essa vantagem. Numa Copa essa vai ser campeão, na outra Copa a outra vai ser campeão. Não se preocupa, não é isso que é importante, não é disso que nós estamos falando. Se alguma plataforma, alguma fonte fosse a solução, todos os aprovados seriam dali, todo mundo que comprou aquele material passaria. Não é isso que resolve. Nenhum material de nenhuma plataforma resolve a sua questão de preparação. Nenhum. Ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer para escolher o material certo? Para conquistar o meu cargo na Polícia Civil do Rio. Que, para pensar financeiramente, o salário da Polícia Civil do Rio dá 100 mil reais de salário em um ano. Um ano de salário na Polícia Civil é 100 mil reais. Multiplica aí o salário vezes 13. Vai dar 100 mil. Ou seja, em 5 anos você ganha R$500 mil trabalhando na Polícia Civil. Se você vai gastar tudo isso é problema seu, mas que você ganha R$500 mil em 5 anos, ganha. Então é uma boa. É uma ótima pedida você ser aprovado no concurso da Polícia Civil. Falou aquele que tem 36 anos de serviço público. 13 nas Forças Armadas, 23 na Receita Federal. Ok? Tranquilo isso daí para vocês? Muito bem. E agora eu preciso escolher qual material. Você precisa dessa escolha. Você precisa fazer essa escolha. Eu vou te dizer qual é a grande sacada hoje, né? Qual é o pulo do gato? Porque se você me perguntar agora nos comentários, professor, qual é o material que eu devo usar para ser aprovado?
Qual é o erro que eu não devo cometer para jamais ser aprovado na PC do Rio de Janeiro? A minha resposta para os meus mentorados, quando eles começam a trabalhar comigo, primeira pergunta que eles vêm, professor, qual material você vai indicar que a gente utilize? E a minha resposta para eles será: depende. Peraí, depende? Depende do quê? Depende de onde você está. Não é se você está no Rio, São Paulo ou Brasília. Mas se você está dentro de um início de preparação e um nível para ser aprovado, você está zerado, você está no meio do caminho, você já está avançado lá no 80%. Onde você está? E esse onde você está, então veja que depende, porque já vai variar de pessoa para pessoa. Mas o pior ainda, vai variar de pessoa para pessoa em cada disciplina. Pode ser que em português você esteja lá na frente, né? Pode ser que em direito administrativo você esteja lá no início. Lembra que eu falei que quando eu cheguei para estudar para a Receita Federal, eu era zerado em direito tributário, zerado. E eu estava mega avançado na matemática financeira. Dominava. Eu gabaritei matemática financeira no concurso da Receita Federal, assim como raciocínio lógico e estatística. Gabaritei. Essa parte de exatas, para mim, eu já estava lá na frente. Se eu fosse voltar no tempo, eu não iria assistir às aulas, às excelentes aulas do mestre Benjamin César, com toda a consideração que eu tenho para ele como um dos grandes mestres de exatas no Brasil para a área de concursos. Mas por quê? Porque eu teria que tentar valorizar mais o meu tempo, numa disciplina que eu já tinha um domínio avançado. Agora, cuidado. Quando eu falo que eu estou no início, ou eu estou avançado, isso não é um achismo da minha cabeça. Não é nenhum preconceito que eu tenho. Eu acho que eu sou bom em exatas, eu acho que eu sou ruim em economia. Isso tem que ser mensurado e avaliado, dados. Como? Fazendo questões. Vamos começar aqui. Eu acho que sou bom em matemática financeira. Pega umas questões aí que caem na Receita Federal. Opa! Sei fazer, sei fazer, sei fazer. Maneiro? Acertei, acertei, acertei. Então, realmente eu estou avançado. Português lá, o economia, o tributário. Não, tributário é fácil, mas eu não sei nada, não conheço. Mas vou estudar sozinho. Economia, cara, nem tenho ideia das questões, como é que é. Peguei para ler e também continuei grego. Continuei não acertando as questões. Aliás, mesmo fazendo as aulas, eu acertei metade na prova. Então, você precisa dessa análise factual, com dados. Né? Não é achismo, eu me acho bom em português. Português é uma matéria que o povo vacila demais. Não, português está tranquilo, está sob controle. Ah, é? Faz aqui para eu ver. Faz aqui para eu ver. Né? Português para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Fundação Getúlio Vargas. Pega umas questões de português que a Getúlio Vargas fez para outros concursos de Polícia Civil aí. Faz umas questões dessas. Faz aí, 15. Vamos ver. Meu querido, se tu não fez 10 de 15 em português, é sinal que tu não é tão bom quanto você imaginava. Você era no colégio, você era na faculdade. Você pode gostar de ler e escrever, mas questão de concurso com pegadinha da vírgula, da mudança do trema, do novo acordo ortográfico, interpretação de texto, de uns textos enormes, muquirana. Você precisa de dados para embasar a sua decisão. Onde eu estou no português? Onde eu estou na matemática? Onde eu estou no penal, no civil? Né? Onde eu estou? Porque aí, com essa consciência, aí você pode começar a tomar suas decisões. Ó, nessa matéria,
eu vou assistir uma aula presencial que tem aqui na minha cidade. Dá para comprar só aquela aula presencial e vou lá assistir. Porque é uma matéria que realmente, ó, eu tô fraco e estudando sozinho eu não vou a lugar nenhum. Tem essa possibilidade, não é o fim do mundo para você se deslocar, né? O tempo que você tem disponível, dá para investir nisso. Ah, não, professor, eu não estou trabalhando e tal. Beleza, então não vai morrer, vai ser até bom sair de casa um pouco. Professor, eu trabalho e tal, chego em casa, só tenho tempo de 2 horas de estudo por dia. Se eu for assistir aula lá no curso, eu perdi 3 dias na semana de estudo. 3 dias numa matéria não vai dar. Então vejam que essa decisão, ela tem pesos e contrapesos. Ah, então vamos para uma videoaula. Beleza, vamos para videoaula ao vivo, gravado, né? Comprou uma videoaula só daquela matéria, porque só lendo você não consegue. A videoaula você vai gravar lá, sei lá, uma disciplina vai costumar ter pelo menos, sei lá, 15 horas uma disciplina gravado. 15 horas. Se você assistir na velocidade 2, que o cara fica falando... Mesmo em velocidade 2, que não é adequado, daria 7 horas e meia. Será que vale a pena tanto tempo assim? Né? Então você tem que ponderar se realmente é necessário ir para a videoaula. Mas se você não está tendo um desempenho, está lendo a apostila, o livro, faz as questões, está errando, tem que ir para a videoaula. É caro fazer videoaula, é caro. Mas não é caro de dinheiro, é caro de tempo. Você tem o tempo como elemento escasso. Mas se você, nessa matéria, tá ruim, não tá conseguindo evoluir, lendo, não tem jeito, filho. Volta para videoaula. Mas nessa matéria, não em todas. Comprar assinatura, um monte de coisa, é besteira, é besteira. Né? Dá um jeito de ver uma videoaula desse material específico. Às vezes é só de um tema. Estou estudando direito administrativo. Aí quando chegou no tema serviços públicos, ou então não, responsabilidade civil. Aí eu li, não entendi. Beleza, procuro uma aula sobre o tema responsabilidade civil dentro do direito administrativo. Então você estudou todo o direito administrativo por apostila e num tema específico que você está tomando bomba, você foi procurar algo mais base. Como se fossem gradações, evoluções do estudo. A turma presencial, o gravado, o ao vivo, a apostila, os exercícios. E conforme o aluno, alunos diferentes, conforme a disciplina, cada disciplina uma coisa, e conforme o assunto da disciplina, olha só quanta variável. Eu tenho que falar para você, depende. Então não existe uma resposta única para todos vocês. Qual material utilizar? Videoaula ou PDF? Inclusive, a chamada é essa, mas ela é mais ampla, né? Porque aí vai ter um determinado conteúdo ou um determinado nível de aluno que já está aqui, né? Não está aqui, mas ele está aqui. Que naquela disciplina, por exemplo, ele não precisa assistir aula presencial nem videoaula. Né? Deixa eu ler aqui, ó, tô entendendo, ó, o professor escreveu aqui, fez uns exercícios, ele resolveu, eu vi. Não, beleza, tá indo, ó, leio aqui, faço as questões, pá, ok, feito, pá, ok, pá. Na sua velocidade, no seu tempo, não é no tempo do professor falando, é no tempo que você leu, passou, fiz, acertei. Mas veja, você vai determinar se aquele método, naquela disciplina, naquele assunto está dando certo para você. Não é uma resposta geral para todos, não é uma resposta para um aluno em todas as disciplinas, nem sequer é uma resposta igual para um aluno na mesma disciplina para todos os assuntos da disciplina. O termômetro, prestem atenção, o termômetro é a resolução de questões. Você não estuda por questões. As questões são o avaliador.
o mensurador, o termômetro. Né? Pá, peguei, li, fui fazer as questões. Bomba. Volta. Porque eu li, e o que eu li, ou eu não aprendi ou não estava lá na leitura. Então volta. Vamos ver, de repente, uma outra apostila. Esse material pode não ser bom o suficiente. As questões foram selecionadas dentro de um critério adequado, né? O nível de escolaridade, nível médio, nível superior, né? O tipo de concurso. Não adianta você estar fazendo um concurso para investigador da Polícia Civil e você pegar questões de juiz, promotor, procurador, auditor da Receita, que tem uma outra complexidade, um outro viés. Porque o cargo tem diferentes funções. O direito constitucional para policial tem um foco. O direito constitucional para juiz do trabalho tem outro foco. Então você tem que selecionar as questões adequadas para poder mensurar se a ferramenta de estudo que você está usando é adequada e suficiente para o nível que você está naquele assunto. A ferramenta é adequada, são questões de polícia civil, investigador, escrivão, papiloscopista, desse estado, de qualquer estado. Cuidado, não é porque a banca é FGV que você vai fazer. Pode ser banca FGV para juiz, banca FGV para merendeira. Nada contra as merendeiras, mas é um outro nível de concurso. Então, você tem o nível de questões adequado. Com isso, você vai ter a resposta, a avaliação de onde você se encontra para decidir qual é o tipo de material. Pode ser que você esteja tão avançado que os seus estudos não devem ser nem por videoaula, nem por ler PDF. Só fazer questões. Só por questões. Professor, eu devo estudar só por questões? Não sei, depende. Depende de cada aluno. Para um aluno pode ser bom, para outro não. Em cada disciplina, pode ser que em matemática financeira você fique só em resolução de questões. Pode ser que em economia, se fosse da Receita, não adianta ficar fazendo questão e bomba, bomba. Nem sei o que é letra B, letra C, não sei nada do que eles estão dizendo ali. Ah, mas eu errei e fui ver a resolução, o comentário. Mas não adianta, eu não sei a porra do assunto todo. Se cair uma coisinha do lado, eu não vou saber também. Então as pessoas perguntam, professor, adianta estudar por questões? Depende. Depende de você, depende de cada disciplina, depende do assunto da disciplina. Às vezes em matemática tu manda bem em função, mas não em geometria. Tu manda bem em conjuntos, mas não em lógica da argumentação. Vai estudar por questões, vai estudar por videoaula, vai estudar por PDF, vai estudar por aula presencial. Como você vai estudar? Então, por isso que na mentoria, eu vejo o aluno a cada semana vendo e o desempenho dele em cada disciplina para eu poder dizer, ó, em português, assiste umas videoaulas. Filho, tu tá burro pra caceta em português. Rapaz, em matemática tu tá acertando, né? Ó, faz só as questõezinhas, só para manter a excelência. Né? Ó, essa matéria aqui, dá uma relida aí. Não precisa nem fazer uma videoaula, não. Dá uma relida aí que tu tá meia boca. Né? Acertou 4 de 5 e tal. Dá uma relida, reforça aí. 5 de 5 em matemática, tá de boa. 9 de 15 em português, ferrou, volta pro Mobral. Grande sacada de hoje. O ouro que eu entreguei para você aqui. A escolha do material é fundamental para decidir se você vai ser aprovado ou não. Se você estudar pelo tipo de material errado, tá fora. A resposta de qual é o material adequado vai depender da sua análise de cada disciplina e de cada assunto. Você quer evoluir nisso? Então agora faz o seguinte, eu vou chamar você para poder se avaliar em cada disciplina, de 0 a 10. Onde você está hoje no português? De 0 a 10. Né? E na matemática? E no administrativo? E no civil? Não sei nada de penal, processo penal. 0, 0, 0, 0.
Ok. Né? Ok, não tem problema nenhum. Tá? Mais uma vez eu chamo vocês, eu conclamo vocês a curtirem esse vídeo, se inscrever no canal, tudo para a Polícia Civil do Rio, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Bahia, Santa Catarina, Paraná, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Procura os 3 perfis, @tudo para a Polícia Civil. Né? Isso é fundamental. Desafio. Preencha lá qual é a sua avaliação em cada disciplina. Com o tempo, veja em qual delas você está evoluindo. Se você não fizer isso, se você não escolher o tipo de material adequado, você nunca será um policial civil do Rio de Janeiro. Beleza? Grande abraço para vocês aí e até a próxima!